Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 14 e o tema da aula de hoje é predicado. Predicado é a parte da oração que encerra a declaração ou a informação sobre o sujeito. Nele se encontra a ação e ou estado referente ao sujeito. Então, essa definição a gente já tinha visto na aula anterior, né? E nós também já tínhamos visto alguns exemplos de predicado. Predicação é a forma como o verbo se relaciona com o sujeito. Há dois grupos de verbos, de ligação ou de estado e significativos ou nocionais. Vamos ver cada um deles. Verbo de ligação. Verbo de ligação é o verbo que, por si mesmo, nada informa a respeito do sujeito. Ele apenas liga o sujeito ao predicativo. Predicativo do sujeito, termo que exprime uma característica, um modo de ser ou estar, atribuída ao sujeito por intermédio de um verbo de ligação. Nós éramos gente querida na ilha. Vamos analisar cada um desses termos. Então, primeiramente achamos o verbo, né? Éramos. Aqui no caso um verbo de ligação. Quem eram gente querida na ilha? Nós. Então, nós é o sujeito. E gente querida na ilha é uma característica do sujeito. Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito. O menino estava feliz. Então, vamos achar o verbo, né? O verbo é estava, né? Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Perguntamos quem ou que para o verbo, né? Quem estava feliz? O menino. Então, o menino é o sujeito da oração. Então, nós temos aqui que feliz é o predicativo do sujeito, né? E feliz é o estado do sujeito. Ele estava feliz. Verbo significativo ou verbo nocional. Verbo significativo é aquele que expressa ações do sujeito ou fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza. Para o banhista, o mar molha a areia. Para o prefeito, o mar suja a areia. Para o geógrafo, o mar carrega a areia. Para o poeta, o mar beija a areia. Verbo intransitivo é aquele que, em uma determinada oração, exprime por si só uma ideia completa e, por isso, não requer outro termo que lhe complete o sentido. O tigre morreu. Então, nós temos aqui que o sujeito é o tigre e que morreu é um verbo intransitivo. O sentido do fato verbal está inteiramente contido na forma morreu. O fato expresso por morrer exige apenas um elemento, aquele que morre. No caso, o tigre. O fato expresso por morrer não se estende, não transita até outro elemento da oração. Ele é um fato completo por si mesmo, ou seja, é intransitivo. O verbo que não requer outro elemento além daquele com o qual acontece o fato classifica-se como verbo intransitivo. Vamos ver agora o verbo transitivo, que é aquele que, em uma determinada oração, não tendo sentido completo, requer um objeto, palavra ou expressão que complete seu sentido. O tigre atacou. Então, nós temos aqui que o tigre é sujeito e atacou é um verbo transitivo. O sentido do fato verbal não está inteiramente contido na forma atacou. O fato expresso por atacar exige dois elementos, o agente atacante e o paciente alvo atacado. O sentido de atacar é incompleto, ele só se completa quando transita, vai até um paciente do fato verbal, ou seja, trata-se de uma ação transitiva. Chama-se transitivo o verbo que requer um elemento, alguém ou alguma coisa, sobre o qual recai o fato verbal praticado pelo agente.
Esse elemento denomina-se objeto. Objeto: termo, palavra ou expressão que, funcionando como paciente, alvo, receptor, destinatário ou resultado do fato verbal, completa o sentido de um verbo transitivo. O tigre atacou o rapaz. Então nós temos aqui que o tigre é sujeito, atacou é verbo transitivo, o rapaz é o objeto. Vamos ver mais alguns exemplos. A bailarina dança. Então aqui nós temos a bailarina sujeito, dança verbo intransitivo, já que dançar não exige um complemento, ele expressa uma ideia completa. José acordou. Então nós temos aqui que José é o sujeito e acordou é verbo intransitivo, já que acordar não exige complemento, isto é, ele expressa uma ideia, ação completa. Os scanners de ressonância magnética investigam os mistérios do cérebro. Então nós temos os scanners de ressonância magnética é o sujeito, investigam é verbo transitivo, os mistérios do cérebro é o objeto. A loja devolverá ao fabricante os televisores com defeito. Então, nesse caso aqui, nós temos dois objetos: ao fabricante, destinatário da ação de devolver, e os televisores com defeito, paciente da ação de devolver. Nós temos a loja, que é o sujeito, e devolverá, que é um verbo transitivo direto e indireto. A gente vai estudar mais para frente o que é verbo transitivo direto e o que é verbo transitivo indireto e os verbos transitivos direto e indireto. Tipos de verbo transitivo. A classificação dos verbos transitivos é determinada pela presença ou pela ausência da preposição, vinculando o objeto ao verbo. Verbo transitivo direto. Não exige preposição, iniciando seu objeto, que se classifica por isso como objeto direto. Um chip realiza 1 bilhão de operações. Então nós temos aqui, realiza é um verbo transitivo direto, né? Quem realiza 1 bilhão de operações? Um chip. E nós temos que 1 bilhão de operações é objeto direto. E o verbo é realiza porque a gente consegue conjugar, né? Eu realizo, tu realiza, ele realiza, nós realizamos, vós realizais, eles realizam. Luizinha lê histórias infantis. Então nós temos aqui que o verbo é ler, né? Eu leio, tu lê, ele lê, nós lemos, vós leis, eles leem. Quem lê histórias infantis? Luizinho. Então nós temos que Luizinha é o sujeito da oração. E nós temos que histórias infantis é o objeto direto. Beleza? Ana comprou chocolate. Então achamos o verbo, né? Comprou. Quem comprou chocolate? Ana. Então nós temos aqui que Ana é o sujeito da oração. E nós temos que chocolate é o objeto direto. Verbo transitivo indireto. Exige objeto necessariamente iniciado por preposição, isto é, objeto indireto. Eu pensei em coisas belas. Então, achamos o verbo aqui, né? Pensei. Quem pensou em coisas belas? Eu. Então, eu é o sujeito. Coisas belas é o objeto indireto, já que antes de coisas belas vem uma preposição, né? Então, a preposição é em. A felicidade depende do olhar de cada pessoa. Então, aqui, depende é o verbo, né? O que depende do olhar de cada pessoa? A felicidade. Então, a felicidade é o sujeito. Nós temos a preposição do, né? Seguido do olhar de cada pessoa, que é o objeto indireto. Beleza? Então, nós temos aí que depende é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Exige dois objetos. Um deles sem preposição, objeto direto, e outro com preposição, objeto indireto.
A escola oferecerá mais vagas a novos alunos. Então, nós temos aqui, oferecerá é um verbo transitivo direto e indireto. Quem oferecerá mais vagas a novos alunos? A escola é sujeito. Então, mais vagas não necessita de preposição, então é objeto direto. A novos alunos exige preposição, então é objeto indireto. Neste exemplo, a preposição é o a. Ana emprestou o livro ao colega. Então, o verbo aqui é emprestar, né? Quem emprestou o livro ao colega? Ana. Então, Ana é o sujeito. Emprestou o livro é objeto direto, né? Já que não exige preposição. E ao colega é objeto indireto, já que exige preposição. Neste exemplo, a preposição é o a. Pessoal, então nós temos aqui que determinados verbos mudam de significado quando sua transitividade é alterada. Por exemplo, passando pelo jardim da escola, Bia aspirou o perfume das flores. Então aqui aspirou tem o significado de respirou e inalou. Então nós temos aqui que o aspirou é o verbo transitivo direto, né? Já que não exige preposição. E o objeto direto é o perfume das flores. Já neste outro exemplo, Bia estuda com seriedade porque aspira ao diploma de psicologia. Então aqui nós temos o aspira com o significado de pretende e almeja, né? Então nós temos que aspira exige preposição, né? Então é um verbo transitivo indireto. A preposição que ele exige aqui é o a. E o objeto indireto seria o diploma de psicologia, beleza? Classificação do predicado. O predicado, da mesma forma que o sujeito, também tem núcleo, ou núcleos. Dependendo do tipo de núcleo que apresenta, o predicado pode se classificar em 3 tipos. Então, predicado pode ser classificado em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos ver com detalhes cada um deles. Predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Nesse tipo de predicado, o núcleo semântico é o predicativo. O sino é de prata. Então, nós temos que o sino é sujeito, é verbo de ligação, de prata é predicativo do sujeito. A viagem continuava tranquila. Continuava é o verbo de ligação, a viagem é o sujeito, tranquila é o predicativo do sujeito. Lembrando que para achar o sujeito, né, a gente pergunta o que ou quem para o verbo. O que continuava tranquila? A viagem. O que é de prata? O sino. Lembrando que predicativo do sujeito é o termo que exprime uma característica, um modo de ser ou estar atribuído ao sujeito por intermédio de um verbo de ligação. E lembrando que verbo de ligação é o verbo que por si mesmo nada informa a respeito do sujeito. Ele apenas liga o sujeito ao predicativo. Os anatomistas do século XVIII ficavam fascinados com os mistérios do cérebro. Quem ficavam fascinados com os mistérios do cérebro? Os anatomistas do século XVIII. Então nós temos que ficavam é o verbo, né? Já que o verbo a gente consegue conjugar, eu fico, tu fica, ele fica, nós ficamos, vós ficais, eles ficam. Fascinados é o predicativo do sujeito, né? Que no caso está exprimindo uma característica de como os anatomistas ficavam, né? E fascinados com os mistérios do cérebro seria o predicado nominal, beleza? Assim como de prata é o predicado nominal e tranquila também é o predicado nominal no primeiro e no segundo exemplo, respectivamente. O predicado verbal é o predicado que apresenta um verbo significativo, transitivo ou intransitivo. O núcleo desse tipo de predicado é sempre o verbo. Os anatomistas do século XVIII
pesquisavam os mistérios do cérebro. Quem pesquisavam os mistérios do cérebro? Os anatomistas do século XVIII. Os anatomistas do século XVIII é o sujeito, pesquisavam o verbo significativo, o núcleo, né? Os mistérios do cérebro é o objeto direto. E nós temos aqui que pesquisavam os mistérios do cérebro é o predicado verbal. Eles caminharam muito hoje. Eles caminharam muito hoje. Então nós temos aqui que caminharam é o verbo, né? Eu caminho, tu caminha, ele caminha. Nós caminhamos, vós caminhais, eles caminham. Quem caminharam muito hoje? Eles. Eles é o sujeito. Caminharam muito é o predicado verbal desta oração. Predicado verbo nominal. É o predicado que apresenta em sua formação um verbo significativo e também um predicativo, do sujeito ou do objeto, ou seja, ele tem dois núcleos. Então aqui, os anatomistas do século XVIII pesquisavam fascinados os mistérios do cérebro. Então pesquisavam aqui é o verbo, né? Lembrando que esse verbo aqui não é um verbo de ligação, né? Esse é um verbo significativo. Os anatomistas do século XVIII é o sujeito. Fascinado é o predicativo do sujeito, né? Que exprime uma característica do sujeito. Os mistérios do cérebro é o objeto direto, né? E pesquisavam, fascinados os mistérios do cérebro, é um predicado verbo nominal, já que tem um verbo significativo e tem um predicativo, no caso aqui, predicativo do sujeito. O filósofo Henry Moore considerava totalmente inútil o cérebro humano. Então, nós temos aqui considerava o verbo. Quem considerava totalmente inútil o cérebro humano? O filósofo Henry Moore. Então, o filósofo Henry Moore é o sujeito. Inútil é predicativo do objeto, né? E o cérebro humano é o objeto direto, beleza? Pessoal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Aqui, fascinados, refere-se a anatomistas, né? Por isso que é predicativo do sujeito. Já que fascinados eram como os anatomistas do século XVIII ficavam quando pesquisavam os mistérios do cérebro humano. E inútil refere-se ao cérebro humano, né? O filósofo Henry Moore achava inútil o cérebro humano, beleza? Então, por isso aqui é predicativo do objeto. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.